banquete está servido, sermão profético, que é uma bela passagem, uma das mais belas. Diz um espírito evoluidíssimo que pode-se perder a Bíblia e todos os escritos que a humanidade fala sobre religião. Mas ficando isso aqui, salva-se, nada perdeu de tão belo que é esse sermão, tão bela que é essa passagem. Feliz a quem sempre está olhando essas bem-aventuranças, as promessas de Jesus, consolando, não só naquela época, mas todas as porvindouras gerações. Nos consolam hoje, 2023, nos consolará amanhã quando voltarmos, como filhos de nossos filhos ou netos de nossos filhos, e por aí vai. Filho do nosso filho pode ser, viu? Quem viu o filme... Tem um filme aí que mostra, né? Minha mãe gosta muito, só que eu esqueci o nome do filme. Voltaram como o próprio filho da mulher lá. Ó. Mas a gente agradece a Deus pelo momento, a oportunidade dada, e mesmo com o tempo mudando, e os irmãos estão aí firmes e fortes, buscando os ensinamentos de Jesus. Porque aqui é uma sala de aula, realmente. Kardec fala isso. O Centro Espírita é a escola das almas. Porque aqui a alma ela é bem encaminhada, ela busca a sua educação, seu desenvolvimento, seu crescimento. Aqui ela sabe o que ela está fazendo aqui na Terra. Qual é o objetivo que todos têm um objetivo aqui na Terra. E antes de estarmos, viemos de onde? E se aqui estamos, para onde vamos depois? Porque ali é apenas um portal, ninguém quer ir. Tem gente que tem até horror de olhar ali, mas é o portal de saída. Mas somos gratos ao irmão, não é? Que vem de São João del Rei, nosso irmão Calazans, está sempre conosco. Já é o nosso irmão do nosso lar, um companheiro que está aqui, ó, no coração, muito querido, muito amado, das manhãs de domingo, em busca da serenidade. E é o que nós buscamos, serenidade no mundo tão corrido, serenidade no mundo tão conturbado, em que talvez nem para orar tem pessoas que nem têm tempo. Mas o momento está aí, ó, a hora é chamada, e o irmão com muita boa vontade está aí conosco. E numa prece, vamos nós, em agradecimento ao irmão por estar aqui, aos seus amigos espirituais, seus guias protetores, que Jesus possa os iluminar, abençoar, proteger, para que Ele possa tocar cada um de nós com a palavra que precisamos ouvir, trazer aquele alimento que cada um de nós viemos buscar, alimentar nessa noite, na casa espírita, nosso lar. Senhor da vida, amigo celeste e divino, que antes de vir e depois que tu foste, abraça a humanidade com tanto amor e carinho. Não é à toa que, apesar da dificuldade, das crises, de guerras, de transformações físicas e morais, a humanidade sempre sai maior e vencedora, porque vós está no leme, controlando, abençoando, protegendo a cada um de nós. Graças à doutrina espírita, temos a informação que és o nosso governador espiritual da Terra. Então, como vai ter crise, como vai ter dificuldade, senão aquelas que nós mesmos fazemos? Porque por vós, pela terra, pela vida, é igual a mensagem vai falar para nós, é um cântico de bem-aventurança, de felicidade. Mas infelizmente nós ainda não sabemos portar. E aí sorvemos o cálice amargo das nossas próprias ações. Mas vós está sempre adocicando, trazendo a sua palavra, o seu convite, vinde a mim. Então te agradecemos, Jesus, nesse momento, a oportunidade dada,
o dia que está passando, tudo aquilo que aconteceu conosco. Muito obrigado pela oportunidade de aprender e de servir, de cair e de levantar, de sofrer e aprender. Abençoa nosso irmão Calazans, que vai trazer sua palavra amiga, benfeitora e acolhedora, consoladora para cada um de nós. A gente é agradecido ao irmão, à companheirada de São João del Rei, a companheirada da região, e vai aumentando cada vez mais o número de irmãos no nosso lar. E a Deus, ao nosso Pai Maior, pedimos a permissão para que possamos iniciar nossa humilde reunião dessa noite. E no primeiro plano temos a palestra, e logo mais a palestra, os passes. Mas isso é depois do irmão que a gente convida. Qual é sua, irmão? Aqui a reunião só tem começo, final, não preocupe, não tem final não. Boa noite. Agradeço, mas estou curando uma gripe, né? Então minha voz está rouca, né? Mas vamos nós. Agradeço o convite de estar aqui mais uma vez nesta casa, né? Para ter essa oportunidade de refletir sobre o ensinamento de Jesus e da doutrina espírita. Hoje eu trouxe para a nossa reflexão um sermão profético, que é narrado por Marcos, Mateus e Lucas. João não comenta sobre esse sermão de Jesus. E vou trazer, por estar mais completo, a do evangelista Mateus. Está no capítulo 24, de 1 a 45. Essa passagem, os estudiosos colocaram como a previsão, né, do final dos tempos. Jesus trazendo, né, antecipando, profetizando o final dos tempos. Mas, né, a gente verifica que pode... tem várias interpretações, né? E o próprio Kardec mesmo, ele na Gênesis, no capítulo 17, dos itens 47 a 58, ele aborda sobre esse sermão profético. E lá, no item 58, ele coloca que foi mais uma alegoria de Jesus ao citar aquelas guerras, tempestades, calamidades, como ele fazia, né, com relação às parábolas, né, que ele contava algo. E no caso desse sermão profético, para conseguir atingir aquele povo daquela época, que tinha uma inteligência mais rudimentar, ele tinha que trazer cenas que tocassem, né? Então, quando fala guerras, destruição do templo, isso aí desperta neles essa atenção na fala de Jesus. Mas nós temos que extrair desse sermão profético, né, sair do literal, né, e trazer, né, tentar extrair o espírito da letra. E, né, para isso, eu vou trazer aqui, eu gosto muito de Emmanuel, né? Então, várias passagens de Emmanuel comentando, né, como também de Bezerra de Menezes, que vai nos ajudar a entender esse sermão profético. Não como algo exterior, né, final dos tempos, mas algo que está subjetivo dentro de nós. Né? A previsão do que pode acontecer conosco. Né? Então, esse é o propósito. Bem, Mateus começa dizendo que quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para que lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Bem, antes, até lembrando, eu não vou trazer todo o sermão, é longo. Então, em 45 minutos, esse tempo todo aqui, eu não teria como. Eu trouxe algumas passagens, né? Então, não vai estar muito na sequência. Mas aqui, né,
os apóstolos mostraram a grandiosidade, e era realmente algo colossal. Inclusive o espírito Amélia Rodrigues, na obra Dias Venturosos, psicografado por Divaldo, ela narra isso, né? Que aquele templo era algo monumental, bonito, né? Aqui está a representação dele, né? De como ele era na época, né? Mas, dentro dele, né? Dentro do templo, observava-se o quê? A ausência da fé, e como também ali, né, o orgulho daqueles seus frequentadores que dominavam. Então, era um templo suntuoso, mas ali não estava sendo uma casa de oração. Aliás, tem uma passagem, está em João, no capítulo 2:16, quando fala dos vendilhões do templo. Jesus chegou lá e viu como essa região aqui, nessa parte externa aqui, como era um comércio. E o pessoal ia lá, né? Os judeus, normalmente lá, para fazer aquela barganha com Deus. Né? Por exemplo, ele tinha um pecado, então para que os pecados fossem perdoados, ele teria que fazer uma oferta, um sacrifício desse animal. Então, quanto maior o pecado, maior o tamanho do animal. Então, tinha bois, né? E tinha pombas. Aqueles pecados pequenos, que você julgava pecado pequeno. Só que em cima disso era um comércio enorme. Porque ganhava, né, os cambistas, ganhava os sacerdotes. Os sacerdotes ganhavam, tinham comissão nessa venda. Então, olha o que Jesus fala: tirai isso daqui, não passais da casa de meu pai uma casa de comércio. Ali virou comércio. Cadê a fé, né? Cadê a busca dos valores espirituais? Era negócio. Então, mas era sacerdote e o povo, que o povo também se corrompia em aceitar isso. Então Jesus faz esse comentário. Né? No mesmo entendimento do espírito Amélia Rodrigues, né? Que ali virou algo afastado daqueles seus objetivos, que eram, né, do culto a Deus. E mais à frente nessa passagem, Jesus fala o seguinte, tendo a conversa com os judeus lá: derrubai esse templo e em 3 dias o levantarei. Aliás, por causa dessa afirmação, quando do julgamento no Sinédrio, foi uma das acusações, né, que fizeram contra Jesus. Olha, ele falou que vai derrubar esse templo enorme aqui, e em 3 dias ele constrói, mas nós demoramos 46 anos. Olha, deturpando. Mas os próprios apóstolos não entenderam essa afirmação de Jesus. Só depois, né, da ressurreição do Cristo que eles entenderam. Né? Derrubaram Jesus, né? Derrubaram o templo, o corpo, né, de Jesus, e em 3 dias ressuscitou. Isso está no Evangelho de João. Né? Eles entendendo esse lado, que esse templo que estava sendo dito não era aquele templo físico, não. Então, esse templo que está dizendo aqui, ó, não, em verdade nos digo, né, que ele vai ser, não vai ficar pedra sobre pedra, tem que escolher esse espírito da letra. E vejamos Emmanuel, né? Começar com Emmanuel. 2 mensagens dele que vendou em 2 livros. No livro Coragem, na mensagem titulada Nossa Casa. E no livro Alma e Coração, uma mensagem Tua Mente. Eu compilei as duas, né? Peguei alguns textos e montei esse texto meu aqui. Que templo é esse, né? Para a gente compreender. Então, o Emmanuel diz: na Terra, muitas vezes temos a máscara física emoldurada em honrarias e esplendores, conservando-nos intimamente em deploráveis cubículos de padecimento e trevas. A mente é a casa do Espírito. A mente é a casa viva onde cada um de nós reside, segundo as nossas próprias concepções. Moramos em espírito, onde projetamos o pensamento. Respiramos o bem ou o mal de acordo com as nossas preferências na vida. Então, quando ele fala de máscara, né, a máscara física,
Era aquilo que Jesus falava, quando chamava os saduceus, os fariseus, os sacerdotes de hipócritas. Vocês demonstram alguma coisa, né? Falam bem, mas vocês não vivenciam o Evangelho. Vivenciam os ensinamentos. Né? Então, é essa crítica. E nós também estamos nessa situação, porque como espíritos imperfeitos, aí nós temos ainda muitas coisas para corrigir. Muitas más tendências, muitas viciações, em razão desse nosso passado. Então, muitas vezes a gente está com a máscara também de bonzinho, principalmente na casa religiosa, né? Quando vai para de fora lá, a gente sai dessa vibração, e aí, no lidar com o mundo, a gente vai lembrar das nossas fraquezas, das nossas imperfeições. Então, dentro de nós tem trevas, tem sombras. Eu coloco muito que nós temos um quarto escuro, né? Aqui nós temos um quarto escuro aqui, guardado certas coisas lá, que se a gente abrir e ver o que tem lá dentro, a gente vai ficar decepcionado conosco. É por isso até que, né, Deus colocou o quê? Um véu de esquecimento para a gente não lembrar de tudo do nosso passado. E se nós lembrássemos do que nós já fizemos, né? Então, o que ele fala é isso aí. Então, de acordo com o nosso pensamento, que é a nossa casa mental, que nós vamos praticar o bem e o mal. E prossegue, Emmanuel. Tua mente, tua casa intransferível. Nela te nascem os sonhos e aspirações, emoções e ideias, planos e realizações. Dela partem as tuas manifestações nos caminhos da vida, e de nossas manifestações nos caminhos da vida depende o nosso cativeiro à sombra ou a nossa libertação para a luz. Vamos lembrar que o João de Anjos, né, que fala para a gente, né, que tudo tem origem no nosso pensamento. Nosso pensamento gera sentimentos, emoções, que vai terminar em quê? Em ações nossas, em atos nossos. Então, um pensamento desequilibrado na nossa casa mental vai trazer, vai fazer com que nós fiquemos presos, né, à sombra, ao mal. Então, nós temos que iluminar, né, essa nossa casa mental com coisas boas. Né? E ele continua, Jesus. Né? Jesus, respondendo, disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. É um alerta dele aqui, ó. Cuidado, tenha cautela, né? Porque normalmente no momento nosso de dificuldade, de aflição, de provação, nem sempre nós fazemos as escolhas certas. Nem sempre aproximamos daqueles que realmente podem nos ajudar. E aí a gente pode o quê? Se enganar. Porque, veja que foi colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 5. Em todos os tempos, houve homens que exploraram em proveito de suas ambições e de seus interesses, e do seu anseio de dominação, né, certos conhecimentos que possuíam a fim de alcançar o prestígio de um suposto poder sobre-humano, ou de uma pretensa missão divina. Não sempre houve. Né? Aqueles que aproveitam daqueles que estão fragilizados e fazem, né, e enganam a gente. Veja bem, não tem muito curso de final de semana, hein, workshop aí, né? Paga um dinheirinho bom aqui que eu vou te dar, vou resolver a sua vida. Num fim de semana. As pessoas. Então, mesmo a própria casas religiosas também, pode ocorrer de se prender a alguém que está desviando do caminho. Foi isso que Jesus, né, comentou lá, né, naquela época com relação aos fariseus e aos saduceus. Que eles manipulavam as consciências tentando obter vantagens. A gente vê muito bem quando ele faz uma crítica, né, quanto a relação que o sacerdote tinha com as viúvas. Porque naquela época, quando as viúvas faleciam, né, era nomeado
uma pessoa na sociedade ali, né, um senhor piedoso para ajudar a viúva na situação financeira, que o marido tinha morrido. E os sacerdotes lá faziam, né, longas orações, mas também pegavam o dinheiro das viúvas. Ele fala, devoravam, né, as viúvas. Quer dizer, os bens, retiravam os bens. Manipular, quer dizer, né, como um falso profeta, um falso Cristo. O Emmanuel, na mensagem Não vos enganeis, nos alerta. Com essa atitude, queria esclarecer o Senhor que os insucessos nunca vêm essencialmente do exterior, da pressão de armas furiosas, do criminoso ataque da violência. A derrocada começa também de dentro para fora, porque a gente tem o costume de colocar a culpa no outro, né? Até em Deus. Estou assim, Deus esqueceu de mim, me abandonou. Mas também nas outras pessoas. A gente procura, na situação econômica do país, tudo. Mas esquece que a derrocada muitas vezes está dentro de nós, das nossas imperfeições. Né? O discípulo do Cristo não deve ignorar que se encontra em luta permanente contra o mal, em si mesmo. E não deve desconhecer que a falência nasce do engano, da insegurança e vacilação. Porque, aliás, né, é dito no Evangelho, né, só lobo cai em armadilha de lobo. Então, a gente é enganado porque dentro de nós, né, nós também nós estamos vibrando naquela mesma situação. Né? E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então o pessoal encarou isso aí como uma profecia do fim do tempo. Vai acontecer. Mas nós temos que trazer para dentro de nós. Aliás, fomes, né, guerras, quem é a culpa? A nossa imperfeição. Na questão 472 do Livro dos Espíritos é colocado isso, né? A guerra não é um meio para a gente chegar e evoluir, não. A guerra acontece pela imperfeição, pelo egoísmo dos homens, pelo poder, pela busca do poder, pelo egoísmo. É isso que acontece com guerra. Porque tem outras coisas também, né? Terremotos, furacões, isso sempre existiu. Desde o início. É o processo da Terra, natural. Né? Mexe as placas tectônicas, terremoto. Né? Furacões, né? Vulcões. Então isso não é sinal de fim de tempo, não. Agora, pode ser que isso aí, né, seja consequência de que algumas delas, como eu falei, pestes, fomes, né, é ação nossa do homem. Mesmo na natureza, o homem, ele que está lidando com a natureza aí, ela vai reagir. Né? Mas veja o que o Emmanuel disse com relação a tudo isso. Né? No livro Chico Xavier Pede Licença, de autores diversos, né? De Chico Herculano, tem uma mensagem que o título é Casa em Reforma. Então, e como, né, quando a gente faz uma reforma na casa, qual que é o objetivo? Fazer o que? Corrigir alguns problemas que existem nela, ou fazer manutenção, né, ou melhorar a casa. E é o que está acontecendo aqui, é o que coloca o Emmanuel. Calamidades, flagelos, conflitos, lutas e provas. A terra assemelha-se hoje à casa em reforma. Tudo, ou quase tudo, aparentemente desajustado para a justa reharmonização. O que está acontecendo? Está fora do controle de Deus? Claro que não. Mas nós temos o livre-arbítrio. Porque senão seria determinismo, né? Vai acontecer isso e acabou. Não, nós podemos construir.
o nosso futuro. E a terra está passando de prova e expiação para regeneração. E nesse período de transição, está tumultuado. Né? Então, o que ele coloca ali. Né? O que acontece está acontecendo com o planeta nessa situação. Então, não é que a gente desesperar, né? Ficar desanimado com tudo isso, não. Trazendo para o lado íntimo nosso, eu trouxe aqui duas falas de Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 19 e 21. Quando ele fala, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Acho então essa lei em mim. E quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então ele já traz para dentro dele a intimidade, a luta, o conflito. E o Emmanuel tem uma mensagem chamada Conflito, que está no livro Pão Nosso, em que ele diz, os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram um grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os traem diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. Então o Paulo ele percebeu isso. Ele querendo fazer o bem, mas não conseguiu. Né? O mal que eu quero, o que eu não quero praticar, esse eu faço. O bem que eu quero, eu não faço. E isso acontece conosco também em razão disso aqui. Porque quando nós somos defrontados com determinadas situações, é que vamos ver se realmente o que nós estamos aprendendo com o Evangelho, com a doutrina, se já está, né, consolidado dentro de nós, para a gente ter uma conduta, ou ali, né, dar um testemunho daquilo que nós estamos aprendendo. Testemunho o quê? Presença prática. Eu estou praticando? É um momento que é chegado, na provação. Vamos testar. Né? E aí, quando ele fala, uma palavra, uma atitude ligeira nos traz, porque é o nosso instinto. E, infelizmente, nós reagimos mais do que agimos. Porque há uma diferença entre reagir e agir. O reagir é instantâneo. Alguém me xinga, alguém me fecha no trânsito, naquele momento eu explodo. Estou reagindo. Quem age, pensa. Pode até agir errado, mas ele pensou. E às vezes nós vamos no automatismo. Aquele bateu, levou. Esse não quer. Né? É o que ele diz ali. E às vezes uma palavra infeliz. A gente, né, fala com uma pessoa próxima a nós. Né? Ou uma atitude. Né? Briga no trânsito. Né? Quantas vezes notícias aí que uma fechada chega lá, um dá um tiro no outro, ou agride. É essa a luta. É esse conflito que está dentro de nós. É essa guerra que Jesus falou. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerra na nossa intimidade. Essa luta do homem velho, né, ali contra o homem novo. O homem novo querendo transformar esse homem velho, mas ele está muito enraizado ainda contra o nosso passado. Né? E ele continua, Emmanuel. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação, da teimosia, não é chamado a análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte o campo íntimo em zona de batalha. E não é fácil. Mesmo a gente aprendendo, mesmo repetindo, né, as lições, chegado o momento, é uma dificuldade muito grande de ter o equilíbrio. Por isso que Jesus falou de vigiar e orar. Vigie seus pensamentos, vigie seus sentimentos. Olhar como é que está sendo a sua vida. E busque o recurso da oração para te manter equilibrado. Para ter atitudes mais condizentes com aquilo que Jesus trouxe para nós como modelo. Né? Olhai, não vos assusteis, é necessário que as coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então, tudo isso, as guerras, os conflitos,
dentro de nós, vai acontecer. A gente não precisa ter medo. A gente tem que enfrentar. E olha que Jesus, né, quando ele estava no barco lá e os apóstolos ficaram desesperados, né? O que ele falou? Ô, homens de pouca fé, né? Então a gente fala que tem fé em Deus, talvez o que confia em Deus, quando está tudo bem na nossa vida. Quando vem uma turbulência, vacilamos. Esse mesmo pensamento que nós temos, que temos fé, né, que confiamos em Deus, a gente duvida. Então, vamos ver uma mensagem da Mendy Emmanuel, Astronautas do Além, com o título Vencerás. O que ele traz para nós de ajuda para interpretar essa passagem? Não desanimes. Persiste mais um tanto. Não cultives pessimismo. Centraliza-te no bem a fazer. Esquece das sugestões do medo destrutivo. Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Se nós desanimarmos, estamos assumindo o quê? A derrota. Diante de um problema, diante de uma situação, se eu desanimo, cruzo o braço, não vou vencer, estou derrotado. Então a gente tem que, né? E aí ele coloca persistência, vamos insistir. Né? Não cultive pessimismo, que muitas vezes a nossa mente trabalha contra na solução dos nossos problemas, que é o pessimismo, o derrotismo, o desânimo. Mude esse pensamento nosso. Né? Centraliza-te no bem a fazer. Quando eu estou fazendo bem, praticando a caridade, eu estou tirando foco até dos meus problemas. Não estou olhando o outro. E às vezes, nesse momento, a gente está mais em condições de, pela intuição, receber essa ajuda, perceber como a gente pode sair daquela situação que estamos vivenciando. Porque mudou o quadro mental. O foco já não está mais só em mim. Eu estou olhando o outro. Às vezes o outro está passando por dificuldade muito maior do que a minha e está sabendo lidar com ela. E eu desespero. Estou fazendo uma tempestade num copo d'água. Esquece as sugestões do medo destrutivo. O medo, gente, é necessário na nossa vida. Porque se a gente não tem, até para preservar a nossa vida. E se eu não tiver medo, eu posso atravessar uma rua muito movimentada aí, não tenho medo, né? Não tenho medo de ser atropelado. Então o medo precisa. Ou subir uma altura enorme lá e ficar num prédio lá na beirada, né? O medo, mas não pode ser esse medo exagerado, esse medo destrutivo. Esse medo que nos imobiliza, como diz o Anjo de Anjos, que nos paralisa, que faz com que a gente fique de braço cruzado com medo de dar um passo à frente. Isso, né? Temos que lutar contra isso. Né? Avança, ainda que seja, põe entre lágrimas. Trabalha constantemente, edifica sempre. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressiones à dificuldade. Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia. As recomendações que ele coloca para a gente. O trabalho no bem, né? Edificação. Dificuldade, todos nós vamos passar. Se não passou, vai passar. Não tem como. Lembrar de Jesus, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Nós temos condições. Não é colocado peso nos nossos ombros, isso não pode suportar. O problema é a postura que nós temos diante de... Né? Porque se colocar um peso aqui, 50 quilos no meu ombro, 50 quilos. Mas se eu fizer isso aqui, ó, vai aumentar. E vai me empurrar para baixo. Porque eu desanimei, estou desistindo. O peso fica maior. Então é questão de postura. Né? Aqui eu consigo levar, mas se eu desanimar, se eu desistir... E construção do dia a dia. Nós estamos reformando a nossa casa mental. Quando Jesus falou lá, né, derrubar o templo, né, não ficar pedra sobre pedra, todos esses nossos viciações, más tendências, tudo será derrubado. Um dia, isso não vai existir mais. Todas essas construções nossas, em cima do materialismo, do apego, do orgulho, da vaidade, tudo isso um dia vai ruir. Como ruíram também os monumentos, né?
Tudo que é material, um dia vai ruir. Então isso também, as imperfeições nossas, um dia vão ruir. Então o trabalho nosso é procurar reformar a nossa casa íntima o mais rápido possível. Né? Então é construção do dia a dia. Tem dia que eu vou falhar, tem dia... Mas eu tenho que cair, mas subindo. Agora eu vou cair, mas eu estou nessa trajetória de subida. O problema é quando eu estou descendo. Se eu cair, eu não vou lá para o fundo. Vou rolar, morro abaixo. Então a gente tem que buscar esse nosso... Né? Aliás, o que a doutrina coloca? Né? Se espera do Espírito? Né? O esforço nosso em domar nossas más tendências. É esforço. Nós não vamos sair dessa encarnação anjo, não. O Espírito perfeito, não. Mas estamos dando um passo. Avançando na evolução. É uma luta, uma construção. Não é para essa encarnação, talvez para quantas encarnações a gente tem que chegar lá. Não? Perfeito, sim. E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. A gente vê, né? Parece que o mundo está cada vez, né? E hoje, até as redes sociais facilitam isso. Aconteceu uma coisa ruim no mesmo instante, você tem notícia. Você fica ali, ó. E a gente está grudado nisso, né? No celular, aí, nas notícias, nas redes sociais. Engraçado, coisas boas, uma divulgação, né? Agora, coisas ruins, nossa, como tem uma... E aí a gente acha que é difícil. Mas não, tem coisas boas acontecendo no mundo. O problema é que o bem não está sendo divulgado. É uma questão também. Mas vamos ver aqui, por que há esse progresso crescente da iniquidade? Aí eu trouxe aqui uma mensagem de Bezerra de Menezes, pela psicografia de Valdo Franco, de 2010. Então ele vai explicar por que há essa iniquidade, esse aumento crescente, né, que a gente percebe. Diz ele: nunca houve tanta conquista da ciência e da tecnologia e tanta hediondez do sentimento e das emoções. As glórias das conquistas do intelecto esmaecem diante do abismo da crueldade, da dissolução dos costumes, da perda da ética e da decadência das conquistas da civilização e da cultura. Ele apresentou um quadro que está acontecendo. É isso aí. E uma delas é destruir a família. Né? Você quer acabar com a sociedade, destrói a família, os laços. Né? Aí ele explica por quê. Sucede, meus filhos, que as regiões de sofrimento profundo estão liberando seus hóspedes que ali ficaram em cárcere privado por muitos séculos. E agora, na grande transição, recebem a oportunidade de voltarem-se para o bem ou de optar pela loucura a que se tem entregado. A gente lembra, a doutrina, né, fica para a gente através né, que na época de Jesus, uma grande leva de espíritos voltados ao mal ficaram prisioneiros lá, presos livres. Né? Até para facilitar. Aí, passado isso, dizem que liberaram. E o que aconteceu na Idade Média? Cruzadas, inquisições, mal. Deram uma recolhida no pessoal. Agora liberou. É a última oportunidade. Né? É o que ele coloca ali, ó, cárceres privados. Para ter a oportunidade, que Deus não fecha a porta para a gente, não. Ele dá sempre uma oportunidade de a gente ou optar pelo bem ou continuar optando pela loucura. Loucura. Ignorância. Rebeldia. É o que está acontecendo. Né? E aí ele explica qual a consequência. E esses que teimosamente permanecem no mal, a benefício próprio do planeta, irão ao exílio em orbes inferiores, onde lapidarão a alma, auxiliando seus irmãos de natureza primitiva, como nos aconteceu no passado. No passado, nós pegamos também
espíritos vindos de planetas, tal situação da Terra atual, né? Voltados ao mal, que foram banidos para lá, para nos ensinar a fazer fogo, né? A usar os instrumentos, a construção, não ensinaram a gente. Porque tem intelecto. Agora, os que estão aqui hoje, voltados ao mal, eles vão para esses mundos. Eles vão estar fazendo um trabalho, né? Auxiliando aqueles espíritos lá. Agora, pensa bem, gente, com essa tecnologia toda aqui. Você voltar no mundo primitivo de caverna, porque tudo bem, né? Você está aqui na vigília, mas e à noite, quando você dorme, né? E nós fazemos isso todo dia, e lá a gente vê, poxa, eu tinha tudo, né? Olha onde é que eu fui parar. Tem um livro, Exilados da Terra, né? São 3 volumes. Na raiz, aqueles espíritos que foram exilados da Terra, indo para mundos, cuidando, né? Lá. E a encarnação é pequena, é tempo curto. Né? Ele já narra lá que o pessoal lá pegando as moscas lá para alimentar e correndo dos animais para não serem mortos. E está lá e você chega no plano espiritual, é pouco tempo, volta. Volta para lá, e desespero que vai dar. Aí vamos lembrar daquela fala de Jesus, né? Onde haverá choro e ranger de dentes. Agora, eles querem estar nessa turma? Será banido aqui da Terra? Livre-arbítrio. A escolha é nossa. Né? Então, por isso. Agora, a caridade de muitos esfriará é daqueles que ainda não tomaram, né, a consciência do bem que tem que praticar, de seguir o ensinamento de Jesus. Aí desiste. Ah, não. Muito assim também deixa também me corromper, deixa eu entrar na bandalheira. Agora, aqueles que tomaram a consciência, não. Lembrar de Paulo, né? Quando ele fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, nem tudo me edifica. É essa a escolha que nós temos que fazer. Decisão. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí o pessoal acha que salvação é até muitas vezes acreditam uma existência só, né? Então basta acreditar em Jesus, eu estou salvo na última hora. Né? Mas que fim é esse? Aí eu peço ajuda novamente a quem? A Emmanuel, no livro Pão Nosso. A hora que ele fala aqui nessa mensagem que o título é Até o Fim. Que fim é esse? É o fim dos tempos, quando acontecer, né, a destruição do planeta, ou, né, uma catástrofe do planeta? Diz ele que não. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simboliza término, e sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Até o fim, que está falando, até alcançar esse plano superior. Aí eu estou salvo. Mas enquanto eu estou ainda na inferioridade, eu estou ainda vibrando no mal, não basta acreditar em Jesus, em Deus. Não. Ele continua. Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. Não é trabalho fácil. Não é. Vamos ter que suar muito. Tem que trabalhar muito, né, para alcançar a excelência do caminho. Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Nosso objetivo, nosso fim é alcançar a perfeição. Estamos numa jornada. O problema é que muitas vezes nós estamos estacionados há séculos, repetindo os mesmos erros. Se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, o resultado é o mesmo. Eu tenho que fazer algo diferente para ter um resultado melhor. Isso na vida em geral. E na parte espiritual, mais ainda. Eu tenho que mudar. Né?
Daí encerro, né, uma citação que está em Mateus 24:36, quando Jesus diz o seguinte: quanto àquele dia, aquela hora, ninguém o sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai. O Kardec explica essa situação na Gênesis, quando ele diz: ninguém o sabe de Jesus, nem mesmo o Filho, mas quando chegar o momento, os homens serão advertidos por meio de sinais precursores. Esses indícios, porém, não estarão nem no Sol, nem nas estrelas. Mostrar-se-ão no estado social e nos fenômenos mais de ordem moral do que físicos, e que, em parte, se podem deduzir das suas alusões. Então, está esperando que... Né, primeiro, que aí, é uma observação, né, muitos procuram videntes, né, cartomantes, para querer saber o que vai acontecer. Ora, nós temos o livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio, nós temos a liberdade através do livre-arbítrio. As nossas escolhas. O que eu quero? Como é que vai ser o meu dia? A minha próxima encarnação? Depende do que eu estou construindo hoje, do que eu estou plantando. Plantei, né? A árvore boa, vou dar para ter bons frutos. Se não, o que eu vou colher? Então não adianta querer saber já o nosso futuro. Veja bem, nesse tempo todo, até em cima desse evangelho de Jesus, desse sermão profético, muitos colocaram fim do mundo. 2012, 2000 não sei o quê, 2000 não passará. Então, pessoal, inclusive dentro do espiritismo, colocando data. Só Deus sabe. Consciente. Porque depende de nós. Depende do livre-arbítrio, das minhas escolhas. Como é que vai ser meu futuro? Isso é minha escolha. Eu vou voltar para o planeta Terra na próxima reencarnação? Não sei. Vai depender de quê? O que eu estou fazendo, as minhas escolhas. Minha conduta. Então, o sermão profético, né? Para vocês, não falei todas as passagens, né? As principais que eu achei, é para essa reflexão. A gente fica preocupado, né, com as profecias, fica com medo das profecias. É nós que temos que regemos a nossa vida, as nossas escolhas. Então, esse sermão profético, mas é um alerta, não ficar tanto na questão exterior, guerra, fome, peste, terremoto. Não, exterior, vamos voltar para o nosso templo. Nosso templo, nossa casa mental. É ela que nós temos que cuidar. É ela que nós temos que derrubar as pedras do egoísmo, do orgulho, da vaidade e construir algo novo. Então, é o que eu tinha que trazer para vocês. Obrigado por compartilhar comigo essa oportunidade de refletir, né, sobre esse sermão profético. E que a gente possa se fortalecer, né, na fé e tentar ser hoje melhor do que ontem, né, e amanhã melhor do que hoje. Encerro, né? Quem se ilumina recebe a responsabilidade de preservar a luz. Estamos recebendo esses ensinamentos da doutrina, esses esclarecimentos. Tem que iluminar o nosso caminho. Muito obrigado.